Neste trabalho, iremos apresentar os princípios e exemplos da dilatação térmica. Como uma matéria pode variar seu tamanho, seja molecular, seja visível aos olhos, de acordo com a temperatura e calor exercido sobre determinado objeto ou sobre determinada reação. Usaremos nesse projeto três experiências mostrando a dilatação sólida, a dilatação líquida e a dilatação gasosa. Para cada uma delas, foi feito um experimento simples, porém eficaz, para demonstrar tais fenômenos físicos. Para o primeiro experimento, usamos um cadeado e uma chave. É importante mostrar que a chave encaixe no cadeado, até o momento. Usamos também um ferro de solda para aquecer a chave. Optamos por essa opção porque é mais difícil. Também usamos um alicate, nesse caso um alicate de ponta fina, porque ninguém gostaria de queimar os dedos segurando a chave quente. Usamos o ferro de solda para transmitir o calor para a chave. Poderemos usar o fogo diretamente na chave, porém optamos pelo ferro de solda por questões estéticas e afins. Na primeira tentativa, como vocês verão a seguir, nós não aquecemos o suficiente e a chave ainda continuava entrando no cadeado. Tentamos então mais uma vez aquecer a chave usando o ferro de solda, e como vocês verão a seguir, a chave entra com um pouco de resistência, mas entra novamente no cadeado. E finalmente o sucesso. Depois de aquecer durante alguns bons minutos a chave com o ferro de solda e tentar encaixá-la no cadeado, ela não entrou, pois seu tamanho estava dilatado por conta do calor que foi transferido para a matéria, fazendo assim o metal da chave expandir. Na segunda experiência, utilizamos os seguintes materiais: um copo com água, que será usado para mostrar como funciona a dilatação, uma vela comum, como também usamos um isqueiro para acender a vela. Usamos uma tigela ou uma bacia de alumínio, onde vamos colocar a água, e um corante preto para destacar a água dentro da tigela de alumínio. Tingindo a água com corante, e acendendo a vela que estava na tigela, despejamos a água no recipiente. Notem que a chama da vela se apaga, porém isso é natural, uma vez que colocando o copo em cima da vela, nós encerramos o seu fornecimento de oxigênio, fazendo com que a chama não possa continuar em combustão. E neste momento, o experimento foi bem sucedido, porém não conseguimos captar com a câmera o exato momento em que isso aconteceu. Executando novamente o experimento, dessa vez conseguimos captar o momento em que o copo suga uma parte da água para dentro.
Para o terceiro experimento, usamos uma garrafa de 1 litro de vidro. No caso, usamos uma garrafa de Coca-Cola vazia, que tomamos mais cedo. Coquinha gelada. Usamos também uma tigela ou bacia de alumínio. Uma bexiga comum, aquelas de festa mesmo. E usamos água quente. É importante usar o pano para não queimar as mãos. Posicionando a garrafa no centro do recipiente e colocando uma bexiga em sua ponta, pegamos a água quente e jogamos ela no recipiente de alumínio. Notem que não muito tempo depois de toda a água ter sido colocada, a bexiga que está presa na tampa da garrafa de vidro se ergue como se houvesse um gás dentro da garrafa que a preenchesse. O experimento da chave, ele é muito simples e fácil de notarmos a dilatação, pois como uma chave é feita para ser encaixada de forma perfeita num cadeado, quando aplicamos calor no metal, fazemos suas moléculas se agitarem, expandindo a matéria, o que é visto com facilidade quando tentamos encaixar a chave quente no cadeado, não sendo possível, pois como o metal se expandiu, ela estava maior do que as ranhuras feitas na fechadura, ou seja, incapaz de entrar no cadeado. Aqui a dilatação se dá de um jeito mais sutil, pois é um experimento que, se tivéssemos uma fonte de calor maior, seria muito mais visível. Porém, o que acontece aqui é o seguinte: quando colocamos o copo em cima da vela, aquela água que estava em contato com a vela, que ficou dentro do copo, fica mais quente por conta do calor da vela que está ali no interior. Essa água, quando fica mais quente, expande suas moléculas e aumenta de tamanho, de volume, gerando assim a dilatação, como podemos ver no experimento. No terceiro experimento, notamos que a bexiga subiu quando estava presa na boca da garrafa. Ela levantou ali, não foi por conta do vapor externo da água quente, mas sim por conta da dilatação térmica no gás dentro da garrafa. Como a garrafa estava em contato com água quente, todo o seu interior, juntamente com seu exterior, aumentou a temperatura, assim agitando mais as moléculas e expandindo o gás. O que havia dentro da garrafa era o nosso ar comum, nosso oxigênio, que quando agitado por conta do calor, se expandiu e pôde encher a bexiga, assim como vimos no experimento. A dilatação dos materiais nos experimentos realizados é notável. É fácil de entender que quanto maior a fonte de calor, maior será a dilatação, justamente porque quanto mais quente uma matéria fica, mais suas moléculas se agitam, expandindo assim maior parte de sua matéria. Por mais que pareçam experimentos simples, existem alguns desafios que ficam um pouco complexos quando colocados por trás das câmeras. Por exemplo, a temperatura exata de cada material, seja do ferro de solda, seja da água quente, o tamanho exato ou volume das coisas que usamos. Essas são dificuldades que, quando colocamos no papel para tentar calcular melhor as coisas, se mostraram bem persistentes. Claro que podemos supor, pois o ponto de evaporação da água sabemos que é mais ou menos aos 100 graus. Então, quando tiramos água fervendo, sabíamos a temperatura média dali. Porém, são essas coisas que mostraram grandes desafios, pelo menos na hora de fazer as contas. Mas estamos dando a volta por cima disso e acreditamos que fizemos um bom experimento, muito prático e muito fácil de se entender o funcionamento simples e visível da dilatação da matéria.